noite aos irmãos, aos nossos visitantes. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando tudo que vai acontecer aqui nesse local, todo o culto que é para Ele, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber tudo que vai acontecer, a mensagem, os louvores, que tudo possa tocar aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Irmãos, boa noite. Boa noite. É motivo, como sempre, de muita alegria, poder estarmos na casa do Senhor, reunidos mais uma vez para juntos adorar, glorificar e exaltar o nome dele. E é isso que nós vamos fazer agora, adorar o Senhor. Os que puderem colocar em pé para a gente estar adorando o Senhor com muita alegria. Começando com este cântico, Jesus em tua presença. Esse cântico tem uma letra realmente que fala aos nossos corações, porque é na presença de Jesus que nós temos alegria, na presença de Jesus que nós realmente nos fortalecemos a cada dia. Vamos adorar nesse dia. Contemplamos
Bom, irmãos, hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a mensagem, né? E nós estamos agora sem o pastor, né, que foi embora semana passada para um outro ministério, mas esperamos que seja por um momento pequeno, pouco tempo, né? Porque nós já temos o seminarista Renan, que está aí para a gente fazer o convite, e nós estamos orando para que tudo dê certo. Então Deus esteja abençoando, para que a igreja tenha o seu obreiro mais rápido, né? Não fique por meses aí sem o pastor. É lógico que quando a igreja não tem um pastor, a gente vai conduzindo os trabalhos, né? Vai revisando com os irmãos, não pode parar, né? A gente conta com o apoio de todos os irmãos para que a obra não pare, né? Para que a igreja não pare. Mas vindo um obreiro mais rápido é melhor, né? Nós vamos meditar na palavra de Deus, e os irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 26 ao 29. Então vamos ler do versículo 26 ao 29. Essa é a parábola da semente. É uma parábola pequenininha e a gente às vezes não ouve muita mensagem sobre essa parábola, mas ela tem um sentido muito forte, né? E a gente vai ler e meditar um pouquinho sobre essa parábola. É conhecida como a parábola da semente, ou a parábola da semente germinando secretamente. Nesse capítulo 4 de Marcos, Jesus ele prega e ele conta várias parábolas. Uma das parábolas que ele conta é a parábola do semeador, que tem um pouco a ver com essa parábola que nós vamos ler. Então vamos ler a palavra de Deus. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espinha, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra metei, logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, vamos orar nesse momento. Amado Deus, esteja o Senhor abençoando, ó Pai, a mensagem nesse momento. Senhor, esteja abençoando cada irmão, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, ó Pai, para receber essa mensagem. Irmãos, essa parábola, como disse, é uma parábola curtinha, mas tem um significado muito importante. A parábola da semente germinando secretamente. Contexto histórico da parábola da semente germinando secretamente. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos revela que Jesus contou a parábola da semente germinando secretamente enquanto falava a uma multidão. Provavelmente essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Esse mesmo capítulo registra outras parábolas de Jesus. Uma delas é a parábola do semeador, que possui uma relação muito próxima com a parábola da semente germinando secretamente. Dessa forma, de forma direta, é possível dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, isso é, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo
é uma representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente germinando secretamente enfatiza a soberania de Deus. Então, logo aqui antes, a partir do início do capítulo 4, existe a parábola do semeador. E essa parábola é uma parábola muito conhecida, né? Que o semeador saiu a semear e ele foi jogando as sementes, mas algumas sementes caíram entre as rochas, né? Outras caíram entre os espinhos, mas aquela que germinou foi aquela que caiu em solo bom. Foi aquela que germinou, aquela que caiu em um solo onde ela tinha as condições favoráveis para crescer. Essa é a parábola anterior a essa que nós lemos. A parábola que nós lemos, ela enfatiza a soberania de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a vida. Então, por mais que a ciência, a agronomia, a biologia, ela tenta explicar de como se dá esse processo, dividir em fases, como se dá a germinação de uma semente, por exemplo, existe um mistério disso, porque Deus é que proporciona isso. Então, a vida, ela só vem por meio de Deus, não existe outra forma. Então, essa parábola, ela enfatiza isso, a soberania de Deus. A explicação da parábola da semente germinando secretamente. Na parábola da semente germinando secretamente, Jesus descreve o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino como um agricultor que espalha a semente sobre a terra. Então, misteriosamente, a semente germina. Então, é muito bom, né, você ver. Eu costumo às vezes plantar eu tenho um pé de mexerica lá em casa e eu pego a sementinha e planto, né, num vasinho. Aí você deixa lá, não tem o que fazer, tem só que regar, né? Então você joga um pouquinho de água às vezes e depois de um tempo você vê que nasceu, né? Então é um mistério realmente, né? Então assim, é muito bom a gente ver a soberania de Deus nesse processo, ver que ali, né, você plantou uma sementinha e depois ela cresce, bem um pezinho pequenininho, né, vai crescendo e se torna uma árvore, e às vezes uma árvore muito grande, né, uma árvore imponente. Tem, por exemplo, o eucalipto, por exemplo, a semente do eucalipto é pequenininha e ele cresce, né, fica aquela árvore gigante, né? Então, é Deus que dá esse crescimento. Continuando aqui, com isso Jesus enfatiza que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre, até porque descreve documentar cientificamente, conhecer as etapas, isso é possível, do processo de germinação. Porém, entender completamente esse processo, ninguém consegue. É um mistério da vida. Então, a gente consegue entender alguns processos, a ciência permite isso, né? Mas o mistério da vida, isso só vem de Deus. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue, de fato, reproduzir a vida. Jesus, então, ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiável. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e, por fim, chegará o momento certo da colheita. Podemos notar esse mesmo princípio no reino de Deus. Não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento, a frutificação do Evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Sabemos
apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3, 6. Então, o reino de Deus, por exemplo, se o Evangelho chegou até nós, é porque foi o Espírito Santo que fez a obra. As pessoas, a igreja primitiva, os seus discípulos, eles pregaram a palavra, mas Deus é que proporcionou esse crescimento de tal forma que chegou até os dias atuais. E já se passaram mais de 2000 anos, isso Jesus, depois que Jesus veio, sem falar no Antigo Testamento, que é muito mais. Mas se chegou até nós foi porque Deus abençoou para que isso ocorresse. Deus estava dando esse crescimento. Quem é o agricultor da parábola da semente? Aqui muitas tentativas de alegorização acontecem. As pessoas geralmente procuram atribuir significados individuais a cada elemento das parábolas de Jesus. Isso com certeza é um erro. Esta parábola em questão, geralmente os pregadores identificam o homem agricultor como sendo Jesus, que semeou e na ocasião certa virá a seca. Claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor esse significado. Um exemplo disso é a parábola do joio e do trigo. Nela, o próprio Jesus atribui o papel de semeador ao Filho do Homem. Mateus 13, 36. O mesmo acontece no livro de Apocalipse, onde o Filho do Homem é descrito como tomando a foice e ceifando. O problema com essa explicação é que, se Jesus foi identificado como agricultor dessa parábola, outros problemas incontroláveis acontecerão. Como, por exemplo, a implicação de que Jesus é o Filho que dorme noite após noite e acorda dia após dia, sem ter controle algum sobre a germinação da semente. Claro que não faz sentido pensar que Jesus desconhece o processo de germinação e crescimento, a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Então, essa ideia é uma ideia que não é uma ideia correta. Pensar que esse agricultor que é descrito aqui é o próprio Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. E aqui fala que esse agricultor, ele planta a semente, ele não conhece o processo de germinação e ele vai acordar no dia seguinte e vê que cresceu. Então, não é Jesus aqui esse agricultor, mas sim aquele que prega a palavra. Certamente essa ideia é completamente estranha ao texto bíblico. A melhor interpretação identifica o agricultor como apenas um auxiliar, isso é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. Uma dica válida para quem quer aprender a interpretar as parábolas de Jesus é sempre se concentrar no ensino principal da parábola, ao invés de tentar aplicar significados a cada elemento dela, pois isso certamente provocará alegorias que desviarão do foco central do texto. Lições, nós vamos ver agora algumas lições que essa parábola traz para as nossas vidas. Quais são as lições que nós podemos tirar dessa parábola da semente germinando secretamente? Em primeiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus é soberano, como nós já explicamos. E somente Ele tem controle da nossa vida. E é Deus que dá o crescimento. E isso é uma obra exclusiva dele. Então é Deus que dá o crescimento.
Essa declaração no original literal se traduz como automaticamente, isso é, ela ocorre sem nenhuma influência externa, porque a terra por si mesma frutifica. Então, aqui nesse primeiro ponto que nós destacamos aqui é a soberania de Deus. Né? Deus que é soberano e Ele que tem controle total sobre a nossa vida, sobre o crescimento do seu reino, tá? A soberania de Deus. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos e, se não for colhido no tempo certo, acaba morrendo. Esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus. É Ele que dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento só está determinado, esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Então, se Jesus é o soberano, aquele que dá o crescimento, Ele também sabe o tempo da colheita. Então, é Ele que sabe o tempo da colheita. E aqui nós podemos falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus que nós não sabemos quando se dará. Ninguém sabe quando é a volta de Jesus, mas Ele voltará para julgar, e levar consigo aqueles que se arrependeram, aqueles que realmente creram em seu nome. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que a colheita é o momento da vitória. A colheita terá hora certa para acontecer. Ela não acontecerá nenhum minuto antes, nenhum minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle. Mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos, e o reino de Deus será revelado a todos com todo o seu esplendor. Nesse dia estaremos para sempre com Ele. Então, irmãos, esse momento, em que Deus vai vir e vai julgar e vai separar o ímpio, os ímpios dos santos, somente Deus sabe. Mas nós podemos pensar também nessa colheita, nós podemos pensar na palavra que nós lançamos, na evangelização que nós fazemos, que quando você está dando um testemunho, quando você está plantando uma sementinha ali no seu colega de trabalho, quando você está levando o Evangelho a alguma pessoa que está passando está desviado, está ou no mundo, assim, não tem, vamos dizer assim, não tem expectativa, está perdida nesse mundo, vamos dizer assim. Quando você está pregando e dando testemunho para essa pessoa e mostrando a sua diferença, essa semente que você está colocando no coração dessa pessoa, ela vai germinar. Ela vai germinar algum dia. E vai chegar esse processo aqui. E vai chegar um tempo da colheita. Vai chegar um tempo que essa pessoa, que o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dessa pessoa e ela vai se entregar a Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente convida para vir ao culto,
a gente leva a mensagem, faz um trabalho, como nós fazemos aqui um trabalho na igreja e vem visitantes e ouvem a mensagem, muitas vezes vem uma vez e depois não volta, ou vem muito esporadicamente, mas a semente está sendo lançada, a semente está sendo plantada ali no coração dessas pessoas. Nós possamos pensar assim, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Nós temos que fazer o nosso papel, enquanto servos de Deus. Nós temos que fazer o nosso papel de levar a mensagem, de dar testemunho. Em quarto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma como o Evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo plenamente. A ação do Espírito Santo que eu falei, somente Deus conhece esse processo. E como se dá esse crescimento e como germina essa semente no coração das pessoas. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja. No entanto, nosso papel é no máximo regar, pregando simplesmente a verdadeira palavra, pois o crescimento quem dá de fato é Deus. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes, como se pela sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns dizem: essa igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Ou então, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelística. Então isso é um erro, pensar que foi por conta de um bom pregador, de alguém de um homem, de um ser humano, que a pessoa se converteu e que ela deixou Jesus entrar no seu coração. Isso é um erro, porque por mais que seja um grande pregador, como foi Billy Graham, entre outros, e Billy Graham era uma pessoa que colocava assim, de uma maneira bem simples a palavra de Deus, as pregações dele colocava assim de uma maneira muito simples dentro do Evangelho mesmo, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Então o homem não pode trazer essa glória para si, dizer que foi por conta da sua pregação que as pessoas se converteram, mas a gente sabe que é o Espírito Santo que faz a obra e essa glória deve ser dada a Deus. O homem tenta imitar a judicial. Indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Apolo é reconhecido entre os estudiosos como um dos grandes pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do Evangelho no coração do homem. 1 Coríntios 3,6. O mesmo Paulo reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra. Então ele fala do começo e ele fala do completar.
Então ele coloca Deus, ele coloca o Espírito Santo no processo todo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente, como o agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o Evangelho, não devemos desanimar. Quando não vemos resultados imediatos, não devemos desanimar. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência. Então é um processo que exige paciência, que pode ser que demore. O agricultor dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra, assim como a semente amadurece no tempo certo. Assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. Tiago escreve: tendes, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tendes também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5 e 7. Como foi dito, apesar de a parábola da semente germinando secretamente ser uma das parábolas mais curtas que Jesus ensinou, seu significado e suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores de Jesus. Nós possamos, então, tirar essas lições que nós aprendemos aqui, nessa curta parábola da semente que germina secretamente, segundo a vontade, segundo a soberania de Deus. Então, Deus abençoe os irmãos e nós possamos continuar aí firmes, com os trabalhos da igreja. Nós agradecemos mais uma vez os visitantes que estão conosco e vamos orar para nós encerrarmos assim o nosso culto. Espero que os irmãos tenham uma ótima semana, que Deus esteja abençoando a semana de cada um de trabalho e que possamos a cada dia estar procurando lançar essa semente, Às vezes de maneira bem simples, A gente não precisa ter o dom do evangelismo, não precisa ser você precisa dar um testemunho, você precisa aproveitar as oportunidades para levar essa mensagem. Então vamos orar. Aquele irmão que sentir o desejo nesse momento, esteja orando e assim nós encerramos o culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, a oportunidade que nos concede neste momento de estar Senhor, Pai, nosso Deus, cultuando o teu santo nome, Deus. E cada ato, Deus, do culto apresentado aqui nesta noite, que tenha chegado, Pai, para o teu nome de graça, Deus, e que possamos, Deus, ser revestidos cada dia mais, Deus, com a tua graça, com o teu amor, e acima de tudo, Deus, que possamos experimentar as misericórdias do Senhor para as nossas vidas a cada dia. Amém. Nós te agradecemos neste momento, Deus, pela vida, pelo irmão deles, ó Pai, por sua palavra, pelos nossos corações, que possamos, ó Deus, como igreja, aprender cada dia mais do Senhor, e viver, ó Pai, na dependência do Senhor, ó Deus, especialmente, ó Deus, a cada dia, Pai, exercitando, ó Deus, a paciência, ó Deus, esperando no Senhor, no tempo certo, no tempo do Senhor, cada expectativa, cada necessidade que Deus buscamos, nós havemos de alcançar, ó Deus. Nós te entregamos as mãos, ó Deus, mais uma vez a vida desta igreja, Pai. Toma nas tuas mãos, esteja abençoando, Pai, cada membro desta igreja, cada pessoa que faz parte desta igreja.
Pai, que cada dia mais possa, Deus, ter no coração também o desejo de estar, Pai, anunciando a Tua palavra, como semeadores, Pai, da Tua palavra, Deus, quer seja, Deus, com a palavra falada, quer seja, Deus, com o testemunho, Pai, do dia a dia, Deus. Pai, que Você esteja, Pai, nos abençoando, Deus, dando para demais, Deus, a dependência, para que possamos, Deus, viver conforme, Deus, a necessidade que temos cada dia mais do Senhor nas nossas vidas. Agora, Deus, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, suplicamos o Pai que esteja nos concedendo, Pai, uma semana abençoada, uma semana marcada e protegida por Ti. Deus, fala aos nossos corações a cada dia mais, Deus, fortaleça a nossa fé. Nós assim oramos agradecidos e oramos, Pai, no nome de Jesus, para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Essa igreja é uma igreja pequena, mas é uma igreja muito forte. Então, é uma igreja muito forte. E Deus vai nos dar crescimento. E nós vamos continuar fazendo a obra e nós vamos crescer com certeza. Futuramente nós estaremos aí com mais pessoas. Existem projetos até de novo tempo. Nós temos que sonhar com isso, porque nós somos fortes, porque nós podemos. Amém. Então vamos nos despedir com uma oração silenciosa.